Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Fórum SPED, né? E hoje a gente está trazendo a palestra com o tema O papel das instituições para o avanço da profissão contábil, com três convidados, né, maravilhosos, que é a professora Elinádia Rodrigues, contadora, mestre em administração de empresas, conselheira do CRCCE e diretora de assuntos acadêmicos do IBFCE. Professor Eduardo Araújo, graduado em Ciências Contábeis, né, na Universidade Federal do Ceará, mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Atualmente é conselheiro do CRCCE e diretor do PME Treinamento e Consultoria Limitada. Consultor de serviços de apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Ceará e associado da Associação Cearense de Estudos e Pesquisas Acadêmicas da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará. Além de professor das disciplinas de custos, contabilidade gerencial e consultoria tributária sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Temos também aqui o Gilson Castro, que é especialista em auditoria, controladoria e planejamento tributário, bacharel em ciências contábeis, técnico em contabilidade, ex-coordenador de recursos do grupo Edson Queiroz e ex-conselheiro do CRCCE. Né? Hoje a gente vai estar falando sobre esse tema e vamos começar iniciando aqui com as nossas perguntas. Professor Eduardo, né? Hoje em dia a gente tem falado muito sobre a contabilidade, robô contador, né? Que tem a capacidade de assumir os lançamentos contábeis, 99% dos lançamentos contábeis sem erros, né? E apenas 8% direcionado à pessoa, ao ser humano. Então, diante disso, o senhor acha que a profissão do contador deixará de existir? Olha, isso é uma grande tolice que se comenta no mercado. A contabilidade é uma das ciências mais antigas e mais consolidadas do mundo. Como é que uma ciência se acaba? Como é que uma profissão que tem a importância que tem a contabilidade pode se acabar? É claro que nós estamos passando por um processo de transformação, mas essa transformação, aí eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho muitos anos de profissão e eu comecei fazendo contabilidade manuscrito. A gente escrevia nos livros. Depois isso passou a ser feito umas fichas no sistema RUF. Depois isso passou para máquinas audit, até chegar num computador. Aquele computador lento, antigo, né? Moroso. E a coisa vai evoluindo. Mas desde o começo até hoje, a contabilidade é uma só. O que muda é o processo, a forma de fazer contabilidade, a forma de divulgar as coisas, de organizar, de sistematizar. Isso muda, mas a ciência, ela não pode mudar. A contabilidade, o processo de débito e crédito foi criado há 520 e poucos anos atrás, ele se mantém intacto. Agora, a minha preocupação, e pode ser que a gente discuta até um pouco mais adiante, é que eu acho que estamos dando muita importância aos meios, esquecendo o fim. O empresário, o cliente da contabilidade, ele se interessa pelo fim. O que é que a contabilidade pode contribuir para ele? E a gente está valorizando demais o meio. A gente fala muito hoje em processos, e a gente termina por esquecer a contabilidade. Na Semana do Contabilista esse ano, lá em abril, o Trevisan, ele disse uma coisa extraordinária. De sucesso de uma empresa com o amparo da contabilidade, a gente pode resumir em 3 Cs. Então, vejo bem, esses Cs, o primeiro é o caixa, o segundo é o custo, o terceiro é o controle. A contabilidade é a única ciência e não tem ninguém que
possa imaginar contribuir com alguma coisa nessa direção, do que fazer mais do que isso, que é exatamente aquilo que a empresa quer, que é caixa, porque a empresa sobrevive por caixa. Ela quer custo, porque ela precisa sobreviver no mercado, tem que saber os custos para poder competir. E controle. A contabilidade é a ciência do controle. Então, esses 3 Cs, eles realmente resumem muito bem o que é a nossa história. Ok? Ok, ótimo. Agora, vou direcionar essa pergunta aqui para o Gilson. Gilson, diante de toda essa otimização de processos, digitalização, assinaturas digitais, na sua opinião, você acha que, de alguma forma, na mente do empresário, hoje, né, toda essa modernização tende a diminuir, contribuir para a desvalorização do trabalho do contador? Não, não acho que a informatização dos processos e da profissão contábil como um todo, ela vai desvalorizar a importância e o conhecimento do contador. Pelo contrário, eu acho que contabilidade nos últimos 5 anos, todo profissional de contabilidade se reinventou, muitos deles descobriram outros mercados e muita coisa graças à contabilidade. É muito comum a gente encontrar, aqui mesmo no estado do Ceará, profissionais investindo em tecnologia, não só para fazer débito e crédito, que isso já tem largamente no mercado, mas para desenvolver relatórios gerenciais cada vez mais informatizados, automatizar processos que antes fazia com que a informação contábil demorasse, processos de assinatura de documentos digitais, processos de até mesmo BPO financeiro, é um mercado novo que surgiu a partir da informatização de algumas rotinas para melhorar a informação gerada pela contabilidade. Então, eu não acho que esse processo todo de informatização ele contribui para desvalorizar o profissional, pelo contrário, ele serve para valorizar mais ainda. A maioria dos contadores foram muito acionados no período da pandemia, justamente porque eles dominavam e se adaptavam muito rápido ao mercado e às necessidades do mercado. Então, a gente virou a chave muito rápido, muitos profissionais conseguiram atender cada vez mais e melhor os seus clientes no processo de pandemia, virtualizando servidores, atendimento e fazendo todo um processo de instrução e capacitação dos nossos clientes, né, usuários da contabilidade, e isso fez com que o know-how da nossa profissão subisse mais ainda. Então, o profissional de contabilidade hoje, que não tiver uma veia empreendedora e muito domínio da tecnologia, esse sim pode estar ameaçado, mas não devido à tecnologia, e sim devido ao seu perfil, que hoje talvez não se enquadre no perfil de contador como era alguns anos atrás. E acaba gerando, eu vejo muito a questão da tecnologia para as empresas de contabilidade que hoje têm um leque de clientes que sobrou mais tempo para fazer a verdadeira análise, né, de apresentar o resultado. Que às vezes você perdia muito tempo na operação e deixava um pouco a análise de lado. Hoje a gente pode chegar e apresentar o resultado, olha, e fazer realmente a análise, o acompanhamento da empresa junto com o cliente. Só para você ter ideia, em Recife, eu conheci uma empresa que lá ela tem vários assistentes e analista contábil, mas ninguém faz um débito e um crédito. Tudo é informatizado e o pessoal dele trabalha fazendo relatórios gerenciais e conversão de balanço para outras moedas de clientes que têm matrizes fora do Brasil e aqui funcionam suas filiais. Então, é um trabalho muito técnico, muito valorizado, ganha muito mais do que a maioria das empresas de contabilidade e é um nicho de mercado que talvez muita gente aqui no estado não consiga ter visualizado ainda. E esse é o caminho. Agora, para a professora Walinádia, né? Hoje, a gente fala muito do perfil do profissional contábil, né? De um executor para um profissional consultor. Né? Então, ou seja, o exercício da chamada contabilidade consultiva, um modelo no qual o contador trabalha em parceria com o cliente. Né? Então, hoje, esse papel do contador, né, está se aproximando desse relacionamento. Então, eu pergunto,
Com esse ambiente de ruptura, que a todo instante incorpora novas tecnologias, que está sempre otimizando o tempo de trabalho, pode contribuir com essa transição? E qual o perfil desse novo profissional contábil? O que se espera deles? Quais as competências? Primeiro, eu quero agradecer, tá, o convite, ter participado com vocês, tá, o Eduardo, Gilson, né, que são referências para mim, a Jacinta conta com você, e eu acho bastante válido e pertinente a gente estar discutindo esse tipo de assunto, principalmente em um momento em que acho que não só a profissão contábil, mas todas as profissões foram testadas, validadas, muitas reinventadas, e aí quando a gente fala dentro desse processo do contador consultivo, eu confesso para vocês que eu fico até assim, poxa, desde quando nós não fomos consultivos no de estarmos ao lado do nosso cliente, ao lado dos empresários? Vi até um termo colocado que eu achei muito legal quando falava da questão da motivação do negócio, né? Como que o profissional vem a estar ao lado desse cliente, desse empresário, para que ele possa estar cada vez mais motivado para o negócio. Eu acho que faz parte da nossa essência, enquanto profissional, nos colocarmos como consultivos no papel de sermos analistas, de estarmos ali para dar todo um apoio para a tomada de decisão. Sim, como você bem pontuou, Jacinta, no que estava falando um pouco antes, até acho que com o Gilson, nós estamos passando diante de uma revolução, né? Dessa revolução vem uma evolução, que é que a gente possa, assim, com a própria era digital, os certificados, a gente vem se reinventando e vem otimizando para desburocratizar um pouco. Então, dentro de todas essas possibilidades, como nós somos colocados, inclusive dentro desses 3 Cs que o professor Eduardo citou, né, que é caixa, custo e controle, nós somos convidados a trabalharmos com ferramentas e com mais informações para serem, né, fornecidas, para serem analisadas, executadas, porque realmente somos nós que detemos essas informações, são como nós nos colocamos. Então, dentro desse próprio processo de formação profissional, teve um fórum que aconteceu agora, que falaram muito sobre essa parte das competências e habilidades, que era mexer com o profissional da área contábil para ele entender que é importante executar. Nós temos que ter quem execute, mas nós temos que nos colocarmos no papel de analistas, no papel de suporte para a tomada de decisão, que é o que a nossa essência nos pede, que é sermos consultores. Né? Sermos consultores no fato de darmos essa informação e de sermos consultados para esse tipo de informação. Então, dentro de todas essas possibilidades, muito se discutia na própria formação do profissional contábil, são competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas, algo até muito mais do que um próprio conhecimento técnico. É extremamente importante o conhecimento técnico. Nós temos, inclusive, o nosso próprio código de ética, que diz que se você não tiver competência técnica para tal procedimento, não execute, né? nem se meta para poder fazer isso, mas nós precisamos desenvolver outros tipos de habilidade, que é aí dentro da própria formação. E aí eu vou pegar o cunho dessa pergunta, Jacinta, embora a gente fale muito assim, essa parte da formação de um profissional consultivo, né? Nós somos consultivos, nós somos consultores. Mas eu acho que o que muda muito mais o foco agora, e aí falando até das próprias instituições de ensino superior, do que está se projetando, é que você trabalhe a formação em ciência contábil, mas de uma forma que a gente usa muito, que é o business, né? Se você for ver como que as instituições de ensino superior dos outros países estão nesse processo de formação. Então, nós temos formações multidisciplinares, aonde, embora eu seja contador, eu consigo ter uma noção de administração, eu consigo ter uma noção de todos os aspectos legais, mas você tem uma formação de um profissional multidisciplinar, mas que esse profissional também tem uma formação e um desenvolvimento de competências e habilidades interpessoais, que aí entra toda a parte de relacionamento. E muitas vezes, nós, quanto profissionais, embora tenhamos que estar lidando, né, com o nosso cliente, tenhamos que estar lidando com outros colegas da classe, mas a gente não sabe como que desenvolve isso, e a gente acaba perdendo um pouco a mão disso, perdemos e perdemos ainda mais dentro da própria evolução da nossa profissão,
né, nessa questão do desenvolvimento da profissão contábil. Então, habilidades interpessoais, habilidades de comunicação, habilidades de oratória, né, a gente vê muitos profissionais, e aí eu falo com vocês dentro, trazendo um pouco, porque a gente vive na realidade da formação em si desses profissionais, né, dentro da sala de aula, a gente sabe o quanto é difícil fazer com que o futuro profissional, né, esse estudante, ele queira participar, ele queira falar, ele queira começar a fazer um ensaio do que seria esse profissional consultivo. Então, meio de todo esse momento, nós somos demandados para fornecer informação dentro de um momento onde tivemos que gerir uma crise. Eu acho que ficou mais evidente, caiu-se assim, todas as cascas de assim, um profissional que a gente precisa, esse profissional que esteja do lado, que ele entenda e se reconheça como um consultor para fornecer informação para tomar de decisão, mas com as habilidades interpessoais que é realmente necessário nesse momento. A gente ficar só aqui entre o nosso computador, né, o papel, um certificado digital, é importante, é importantíssimo, mas se nós não soubermos e não desenvolvermos esse futuro profissional para lidar com pessoas, a gente tem aí um sério problema, né, para poder conduzir. Verdade. Realmente, na sala de aula, a gente sempre tenta tratar o aluno, né, para o mundo, né, preparar para... Como é que você vai tratar com o seu cliente se você não quer fazer uma apresentação em sala de aula? E acaba a gente esbarrando com essas questões. A Elinade foi minha professora, só fazer aqui, abrir um parêntese, né, e está sendo um prazer fazer esse material contigo. Né? Então, essa próxima pergunta, como ela está voltada muito para o assunto das faculdades, eu vou direcionar para a Elinade e para o professor Eduardo, porque são duas visões diferentes. A Elinade na parte privada e o professor na parte pública, né? Então, hoje as faculdades, elas estão ofertando nos cursos, tentando promover no mercado o profissional um pouco mais especializado na área fiscal, contábil e tributária. Além de lidar com o famoso SPED, né, que hoje é muita gente não sabe, ainda não sabe o que é, né? Às vezes você entra na sala de aula e não sabe nem o que é o SPED. Então, na opinião de vocês dois, as faculdades têm preparado os alunos egressos do curso de contabilidade para uma nova realidade digital, que é tão essencial hoje para o desempenho da profissão, né? E como as instituições de ensino superior podem contribuir ainda mais na formação do profissional contábil nesses novos desafios dessa evolução digital. Nádia, começa. Ainda bem, professor. Então tá, obrigada. Bom, eu sou suspeita para falar sobre isso, porque, assim, como a Jacinta, a gente pegou o iníciozinho do SPED, a Jacinta, até hoje eu cito a Jacinta como exemplo, viu, Jacinta? Não lhe disse, mas cito você como exemplo nas salas de aulas, porque a Jacinta, ela, na época, estava concluindo o TCC dela e eu fiz a orientação e a gente falava sobre esse universo, né, do sistema público de escrituração digital. Bem no início, tinha-se só aquelas primeiras projeções, expectativas, acho que estava iniciando a parte de nota fiscal, era bem no comecinho mesmo. E assim, vem se evoluindo, né? Assim como o SPED também vem. Dentro da minha vivência nas instituições privadas, eu percebo essa evolução nas próprias disciplinas de práticas contábeis. Acho que é algo que não tem como hoje não ser mensurado, não ser utilizado, não ser atualizado nas instituições de ensino superior, a questão do SPED. Até porque, aí eu defendo muito que o SPED também traz muitas informações para que possa ser feita uma análise. Brinco que, às vezes, a gente faz até aquela primeira nível assim, da auditoria, né? Onde você começa a pegar informações que, se você for cruzar, ela não vai bater. Então, o primeiro nível da auditoria, se a gente olha o SPED com um olhar não só de operacional, executor, não só como obrigação acessória, ele também te traz vários outros elementos. Então, eu vejo, sim, as instituições de ensino privado, as que eu estou atuando, tendo essa importância, tendo esse olhar para essa formação,
mas acredito que a forma que poderia deixar isso muito mais prático, porque, embora você veja teoria, você olhar para o universo SPED, assim como para a nossa ciência contábil, sem uma prática, você fica, é um pouco intangível, tá? Porque a gente vê os conteúdos na faculdade, mas quando você vai para o dia a dia, vai executar, vai viver em escritório, vai viver dentro de empresa, você consegue, e aí acho que toda profissão, né? Você consegue materializar ainda mais aquele aprendizado. Então, acredito que parcerias sendo formadas com empresas, ou trazendo esse SPED de uma forma ainda mais prática, com outras, nas universidades em que eu leciono, uma é uma disciplina de SPED, outras são duas disciplinas de SPED, mas trazendo ela de forma mais prática e tornando ela multidisciplinar com a própria disciplina de contabilidade tributária, para que esses dois universos possam conversar e mostrar como que eu vejo a parte aqui da contabilidade tributária, o impacto que eu tenho do SPED na obrigação acessória e na própria obrigação principal, eu acho que deixaria ainda mais rico. Mas eu vejo sim, já sinto essa evolução, esse acompanhamento, até porque não dá para imaginar, e os próprios alunos pedem e cobram isso. Então, hoje a contabilidade, sem esse universo, sem olhar para esse universo, eu acho que deixa a formação profissional um pouco carente, porque é o que a gente precisa, e o que assim, precisa dentro do que o mercado está pedindo, né? E o que o aluno quer é que ele se insira logo no mercado. Mas eu vejo, sim, essa evolução. Eu tenho uma visão diferente. Sou muito rigoroso, eu fui professor há muitos anos e eu sou rigoroso. Eu acho que o ensino contábil ele está muito deficiente. Nós já fomos melhores. Não sei se devido ao grande número de instituições que existem no Brasil, aí quase 1.500, realmente falta professores qualificados para ministrar a contabilidade como ela deve ser. Contabilidade é uma ciência. Eu acho que tem muita faculdade formando tecnólogos. Nós não estamos formando cientistas. Nós temos um outro problema muito sério no Brasil, não sei se vocês percebem, estão se lembrando disso, nós não temos mais nem professores escrevendo livros de boa qualidade. A nossa literatura hoje é triste. Eliseu Martins lançou 2 livros agora. O Eliseu Martins é um que está lançando livro no Brasil ainda, e já saiu da área de custo, já foi para avaliação de empresa, agora está com análise de balanço. Não tem mais ninguém. Os livros hoje são coisa de Google, são coisas puramente pragmáticas. E é o que eu também lembro o que disse o Sevilha numa palestra aqui em Fortaleza. Ele disse assim: eu estou feliz porque eu fiz um SPED muito bem feito. Meu amigo, isso não agrega nada, isso não agrega valor. Não existe SPED bem feito, existe SPED mal feito. Mas bem feito, ele é uma obrigação acessória. Ele todo correto, ele nada mais é do que o que ele deveria ser. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais na contabilidade, com o lado econômico da contabilidade. A contabilidade mais ligada a negócio, mais ligada à gestão. A gente tem que sair um pouco do fazer contábil. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais. Eu vejo assim, olha, nós não temos no Brasil hoje, não temos mais do que 500 empresas em bolsa de valores. Aqui no Ceará tem 4, na B3. E nós temos 14 milhões de empresas no Simples Nacional, entre MEI, ME e EPP. Então, nós estamos fazendo contabilidade para quem? Há instituições que olham só para essas 500 empresas. Aí esquece os outros universos. Querer atender o grande número de pessoas, que é o público-alvo, e esquecer aqueles 500 também não dá certo. Então, eu acho que o ensino de contabilidade precisa ser repensado. Agora, eu também não sei quem é que tem essa responsabilidade por pensar. Não é o Conselho Federal. O Conselho Federal até que tem feito alguma coisa. A Fundação Brasileira de Contabilidade, ela faz, mas também não é o seu papel, porque ela é uma instituição que precisa se manter.
O CPC, ele é muito restrito nas análises que faz, é excelente órgão, mas ele é muito restrito. Nós estamos agora aí com um estudo para fazer a nova DRE. Não sei se vocês já estão sabendo disso. A nova DRE, ela deverá estar, se tudo der certo, daqui a 5 anos ela entra em vigor. Então, as coisas são muito lentas. Mas esse modelo que está sendo apresentado, ele é bastante diferente do que a gente tem hoje. Então, nós precisamos construir uma nova contabilidade. Eu penso que 99% dos contadores não sabem para que serve uma DFC. Pode até saber fazer, mas o que fazer com ela na prática? Chegar para o empresário e dizer, está aqui uma DFC e ela te serve para isso, para isso, para isso, para aquilo. Nós não estamos pensando nessas coisas, não, pessoal. Nós estamos pensando em fazer, olha bem, eu estou fazendo perícia, eu sou perito, faço perícias contábeis. É lamentável, porque eu procuro sempre focar na contabilidade, eu procuro sempre fazer a investigação contábil. Mas o trabalho que está sendo feito, os nossos colegas não estão ajudando os clientes dele. Então, a contabilidade não está ajudando, muito pelo contrário, está prejudicando as empresas, porque elas são incompletas. Agora mesmo eu estou participando de uma perícia em que uma parte está cobrando uma indenização de outra. Uma indenização por lucro cessante. E aí, a primeira coisa que a gente pede, e o advogado sabendo disso, o primeiro quesito que ele faz, a contabilidade da empresa. Quer dizer, esse lucro cessante foi calculado com base nas informações contábeis. Sabe o que o contador diz? A minha empresa é do Simples, eu não faço contabilidade. Agora, um cidadão desse está como assistente técnico. Que contribuição uma pessoa dessa está dando em nome da contabilidade? Então, o Simples Nacional, através lá do seu artigo 27, que permitiu que se fizesse uma contabilidade simplificada, as pessoas entenderam que isso era dispensar a contabilidade. Muito pelo contrário, isso aí é pegar o mínimo possível, mas fazer bem feito. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o ensino. E olha as notas do exame de suficiência. E, pessoal, o exame de suficiência, aquelas perguntas são muito simples. E o nível de reprovação, o volume de reprovação é considerável. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso aqui. Não sei quem é o responsável, eu vou repetir, eu não sei quem é. Quem deveria pensar isso no Brasil? Não sei, não é papel do Conselho Federal de Contabilidade. Não sei quem deveria ser, mas eu estou achando que a gente precisa repensar. Senão, nós teremos uma continuidade cada dia mais difícil. E fugindo do nosso foco, que é a ciência contábil, e caindo apenas na tecnologia. Ótima colocação, professor. Nesse contexto, nós temos até o próprio mercado, que por vezes querem mais essa capacidade técnica e executora do que mesmo analítica, né? Porque como se você pegar as informações do próprio SPED, você consegue fazer análise através delas também. Mas o aluno quer uma colocação no mercado. E aí, quando você pega a própria análise de solicitação de empregos que são, ou de estágio, tem conhecimento no SPED, então foca-se muito nesse fazer contábil, como o professor Eduardo bem colocou, e não no pensar contábil. E aí, nesse processo de ensino, de aprendizado, nesse momento da formação, e do que o mercado quer de forma inicial, porque depois você vai ser cobrado para realmente fazer a ciência contábil, é que ele realmente só execute. E aí, o que é que ele quer inicialmente? O que é que eu preciso, aquele ingresso para poder entrar? Mas ele sabe, né, que nesse processo de formação ele vai ser demandado, tem responsabilidades e tem possibilidades muito maiores que eles deixam só de fazer e começam a pensar contábil. Ótimo. Nesse gancho aí do pensar contábil, aí eu venho aqui com a próxima pergunta para o Gilson, direcionada para o Gilson, que é sobre as contabilidades online, né? Que hoje a gente está enfrentando mais essa demanda, mais esse concorrente,
vamos dizer assim, é claro que tem mercado para todo mundo, mas hoje essas contabilidades online que estão oferecendo um serviço de qualidade por um preço bem abaixo do que hoje é praticado no mercado, né, e apresentando baixo custo, né, então, assim, gostaria de saber, Gils, qual a sua opinião em relação a esses serviços, né, que são oferecidos com honorários considerados baixos, né, no mercado, e esse modelo se sustenta, né? Eu tive uma situação, a gente passar a palavra, eu tive um cliente meu que abriu outra empresa com uma empresa dessa online, e depois ele veio me pedir suporte, porque ele disse que o suporte lá não era bom. Né? Então, a gente está passando muito por isso. Eu prefiro lá porque é barato, mas a consultoria eu faço contigo. Né? Como é que está a situação hoje do contador, do profissional? Olha, vou até pegar um gancho aí do que o professor Nádia falou, professor Eduardo. Tudo isso é proveniente dessa má preparação do profissional de contabilidade quando ele vai para o mercado, ao meu ver, tá? E, na verdade, você não está pagando contabilidade numa contabilidade online dessa, porque quem faz é o cliente, você está registrando, é uma forma de ter um diário com algumas informações numéricas, não é contabilidade, né? O que a gente aprende na faculdade é outro. Por outro lado, isso surgiu devido à falta de preparo de muitos profissionais que esquecem esse embasamento teórico, que é a nossa grande base. A contabilidade toda ela é feita em cima dos princípios, em cima das normas que nós temos que aprender lá na faculdade e colocá-lo em prática. O SESCAP recebe costumeiramente solicitação de realização de curso prático, porque o pessoal sai da faculdade, vai trabalhar nas empresas e lá não sabem exercer contabilidade na prática. Então, eles querem cursos práticos para treinar as equipes que estão trabalhando hoje com contabilidade. Se as equipes que processam essas informações não estão qualificadas e os profissionais estão preocupados com honorários, então, você tem lá na ponta um cliente insatisfeito que quer pagar menos porque ele entende que simplesmente colocar aqueles dados no papel deve ser mais barato por alguma outra forma. Então, a gente tem isso hoje no Brasil. Existe mercado para esse tipo de suposta contabilidade? Tem, aquele profissional, aquele cliente que não sabe a importância da contabilidade, nem o seu contador, o seu ex-contador sabia passar isso para ele. Então, abre essa lacuna de empresas que muitas vezes foram empresas parceiras nossas e que montaram em paralelo algo para serem supostamente mais inteligentes do que os contadores que estavam atuando naquele momento. Não tenho nada contra, assim, eu não fui afetado por isso em nenhum momento, os grandes profissionais que eu conheço não sofreram impacto disso, e isso é um tipo de desserviço contábil que é oferecido para um grupo de pessoas que não sabem realmente a importância da contabilidade, não tem o pensar contábil, é algo robotizado, quem faz é o próprio cliente, não existe alguém do outro lado lá fazendo, você tem um sistema parametrizado que vai entendendo algumas coisas de forma robótica e vai te dando informação. Vai te dando dados, na verdade, não te dá informação, né? Isso foi proveniente dos próprios profissionais de contabilidade que passaram a não ter contabilidade, a não fazer contabilidade dos seus clientes, e alguém veio, nesse nicho de mercado, implementar essa suposta contabilidade online, que muitas vezes não entrega nada ao cliente, e ele é satisfeito com nada que é entregue. Mas, se a gente for analisar, ele já era insatisfeito com profissionais que também não entregavam nada porque tinha pouco conteúdo a ser entregue. Existem empresas hoje no Ceará, por exemplo, que estão passando com dificuldade de perda de cliente para esse tipo de suposta contabilidade, um número muito pequeno, tá? Um número muito pequeno. E se a gente traçar o perfil do cliente que migrou de uma contabilidade com consultoria, como essa que você faz, e muitos profissionais fazem, para esse tipo de suposta contabilidade online, assim, é aquele cliente que não sabe qual é a importância da contabilidade, ele é micro, ele não tem informação, ele nunca foi no Sebrae e várias outras coisas. Ele quer pagar menos achando que está atendendo à legislação e ao fisco, que na verdade não está, e nem está tendo consultoria, porque ele não sabe que é uma consultoria. Então, ele migra para esse negócio mais barato que ele chama de contabilidade online. Tá? Só está pensando no desembolso, né? Não pensa no Realmente, futuro, né? Pura e simples os a questão problemas financeira, futuros. só isso. Isso mesmo. Agora eu vou direcionar essa pergunta aqui para a professora Walinádia. Sei que ela trabalha com esse assunto aqui, né?
Sabemos que o trabalho do auditor está intimamente ligado às demandas da maior transparência, que é a compliance, e ética na sociedade e nos mercados. A ética na sociedade, neste contexto de novas tecnologias em que vivemos, num cenário em constante mudança e evolução. Qual é o atual papel do auditor? Quais os principais desafios e as perspectivas para o futuro? Olha, dentro de toda essa questão da auditoria, eu acho que o auditor, ele já exerce esse compliance, sabe, Jacinta? É dentro da própria execução do perfil do auditor, onde ele, né, buscava mais transparências, ele dizia assim que, costuma ainda hoje dizer, que eu fico feliz quando a auditoria chega na empresa. Eu gosto, você assim, lá vem um auditor, vai pedir um monte de informação e vai questionar. Isso, para mim, é alguém que vem reforçar todo o meu trabalho, é um olhar de quem está de fora, que muitas vezes a gente sabe que números cegam, né, no dia a dia, na execução, ali na rapidez. Então, é ver alguém com quem eu posso sentar durante um período, e um período que é sofrido um pouquinho para quando o auditor chega, né? Mas eu consigo trocar ideia com ele sobre as próprias interpretações das próprias normas brasileiras de contabilidade. Então, dentro da questão da própria transparência, do que seria essa conformidade, porque o compliance em si, ele é uma conformidade, né? A gente fala muito compliance, mas a gente tem conformidade. Eu vejo o auditor como um validador dessa conformidade. Agora, dentre os riscos que já se apresentavam e que eu acredito que ele se torna ainda mais latente na execução da atividade da auditoria, né, que é a responsabilidade ou a corresponsabilidade diante de todas as demonstrações que estão sendo auditadas. Então, nós sim passamos por uma avalanche de problemas, né, de cunho ético, de corrupção, que foram detectadas em algumas organizações, e dentro de tudo isso, eram empresas que passavam por auditoria e que muitas vezes se questionam por que não foi detectado no processo de auditoria. Eu manifesto que, né, assim, tenho uma experiência por ter passado por empresas de multinacional que foram auditadas, né, atuo em empresas que são auditadas, e tem muito, assim, do cuidado para a auditoria não ser uma negociação e do cuidado das informações que são fornecidas para as auditorias. Então, o auditor, embora ele tenha testes em que eles vão aplicar, muitas vezes trabalha com informações que são fornecidas. Lógico, né, dentro de todos os questionamentos, as análises que são feitas, muitas coisas podem sim ser detectadas, mas eu acho que dentro dessa própria formação do profissional, é entender que ele tem que ser realmente um ser independente dentro dele e alguém que faça esse olhar dentro dos agentes, que o profissional também da contabilidade também precisa, embora quando por ele ser funcionário, né, ou ser contratado ali direto da empresa, assim, ter alguma cuidado com a questão da influência. Mas o conflito que o auditor, muitas vezes, precisa se posicionar entre os próprios conflitos entre os agentes diretivos e os agentes, né, que é quem investe, os próprios investidores. Entender que ele está ali como alguém que vem validar essas informações, todas as normas e leis pertinentes que envolvem o papel da sua atividade, mas o profissional da auditoria, o auditor em si, ele sempre foi um agente dessa transparência, dessa conformidade, um agente validador, mesmo que por amostragem. Ok. Ótimo. Hoje as pessoas se assustam com a auditoria, né? Mas hoje a gente já faz auditoria eletrônica, né? Então, hoje tudo é cruzamento, hoje a gente só pensa em cruzamento de informações, que já é uma auditoria. E agora eu vou direcionar... Isso. Professor Eduardo, hoje, né, ligando agora na questão das auditorias, o governo hoje transfere para o papel da fiscalização para o próprio contador, né? E boa parte do seu tempo útil é gasto
no preenchimento de obrigações acessórias, mas também inúmeras horas são necessárias para apuração de recolhimento de imposto, né? De apuração para o recolhimento de imposto, né? O senhor consegue enxergar alguma mudança nesse cenário? Se há um aceno, alguma movimentação favorável que caminhe para a evolução desse mecanismo, em vez de o fisco, que vem utilizando cada vez mais essas tecnologias disponíveis, dá uma melhorada aqui nessa questão da informação a partir do contador 100% para o fisco. Olha, a gente precisa entender que nós estamos num país em que a parte de tributos, a parte mais significativa de tributos, ele é calculado sobre o consumo. Essa complexidade, ela é toda em cima dos impostos sobre o consumo. As propostas de reforma tributária que tem aí, exceto a do governo, que ele não tem reforma, ele não tem proposta, mas as outras duas, elas caminham para o IVA. Havendo a implementação do IVA, grande parte desse trabalho braçal vai desaparecer. Então, nós vamos voltar mais ou menos como faz um contador nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nós vamos trabalhar com a apuração de tributos sobre o lucro. Nós vamos trabalhar muito mais em cima do resultado do que propriamente do consumo. Então, isso vai diminuir um pouco, eu acredito até que diminua um pouco até o mercado. O contador vai ficar mais seletivo. Nós vamos precisar de gente mais qualificada, mas um número menor de pessoas. Mas isso é natural. Esses processos, isso acontece no mundo todo. Então, o fisco, ele realmente foi criando essas condições e isso foi sendo aceito pelo mercado e nós terminamos realmente nos envolvendo bastante. Eu sei que a reforma tributária, mesmo que ela seja discutida no próximo ano e seja aprovada no próximo ano, a proposta é que ela só seria implementada em 10 anos. 10 anos é quase uma geração. Então, nós vamos ainda conviver muito com essas situações. E os SPED, a família SPED, realmente ela cresceu bastante. Tem SPED em diversos segmentos. Então, esse nosso papel, esse papel de organizador, de coletor de impostos, esse realmente nós vamos continuar ainda por muito tempo. E aqui no Brasil, houve essa criação do lucro presumido e depois do simples, que são forma de tributação sobre um resultado ficto. Esse resultado não existe. Mas é mais fácil, é mais cômodo para a gente fazer esses cálculos do que fazer um lucro real. E o contador termina fugindo do lucro real, que é muito melhor, é muito mais clássico, é muito mais científico, é muito mais gostoso se fazer isso do que simplesmente você fazer uma conta. Porém, apenas 3% das empresas no Brasil estão no lucro real. E dessas 3%, muitas delas são por pura conveniência, porque são incentivadas ou porque estão tendo prejuízo. Então, nós nos acomodamos a essa situação e digo uma coisa, acabar com o Simples Nacional é uma coisa muito difícil. O Simples já faz parte da estrutura tributária no Brasil. Realmente, ele tornou-se complexo ao longo do tempo, mas ele tem muita coisa boa. Ele, para as pequenas empresas, ele é muito bom. E os contadores realmente gostaram também do Simples Nacional. Então, é um casamento que deu certo. E ele não enche, assim, ele não preenche tanto os nossos esforços. A gente se acomoda um pouco com ele, até porque não há muita pressão fiscal em cima. E, realmente, o nosso trabalho seria muito melhor se tivesse menos pressão fiscal. E há um negocinho chato para atrapalhar a vida do contador, é essa pressão fiscal. Engraçado, né, professores, mestres, que nós passamos o nosso curso todo de ciências contábeis, né, nos baseando e aprendendo os princípios voltados para o lucro real. Quando vamos para o mercado, a primeira coisa que os contadores empurram para os empresários é Simples Nacional e lucro presumido, né? A gente esquece tudo que a gente aprendeu.
pegando aí, então, o gancho dessa colocação, Gilson, eu trago a próxima pergunta para ti, que é assim, hoje os escritórios de contabilidade, eles acabam assumindo a responsabilidade por vários tipos de segmentos de empresas, né? Comércio, serviço, indústria e tal. E é uma necessidade constante de atualização, porque a nossa legislação ela muda constantemente, principalmente a estadual, né? Aqui no nosso estado, a nossa legislação vai dormir, acorda, já tem uma coisa nova, né? E diante dessa situação, você acha que hoje os contadores que vivem esse risco de não conseguiu se atualizar, acabou fazendo o encerramento errado, o cliente pagou mais imposto ou pagou menos imposto, vai acarretar em multa, tal. Hoje, você vê a necessidade do contador, dos escritórios de contabilidade, atuarem apenas em uma área, ou atender só lucro real, ou atender só indústria, formatação segmento, né? Atender só um segmento. Olha, a gente viu que apostar nesse modelo ao longo da pandemia, a gente viu que isso deu errado para alguns segmentos. Por exemplo, a gente tem empresas aqui no estado do Ceará que são especialistas em atender o segmento de bares e restaurantes, o segmento hoteleiro, que ainda não foi autorizado voltar à sua atividade 100%. Então, a gente está falando que os clientes dessas empresas de contabilidade não tem ainda suficiência financeira para arcar uma retomada aí da atividade, e isso resvala nas empresas de contabilidade que prestam serviço para esse tipo de cliente que a empresa resolveu nichar e atender somente um segmento A, B ou C. Eu acho estratégia de mercado isso muito arriscado para o profissional de contabilidade. Existem empresas que fazem isso, não só aqui no estado do Ceará, como no Brasil todo, que são especialistas em um determinado nicho de mercado. Ao meu ver, eu, como empresário contábil, eu não gosto de apostar todas as fichas nesse tipo de estruturação da empresa contábil, porque eu acho muito arriscado devido a problemas como esse. Graças a Deus, tomara que não exista uma segunda pandemia aí pela frente, que vai nos ensinar que provavelmente apostar em um único mercado seja algo não tão correto. Agora, eu acredito sim que o profissional de contabilidade, quando ele vai ingressar no mercado de trabalho, ofertando seus serviços, principalmente se transformando em empreendedor contábil, que hoje as empresas são muito mais exigidas e o profissional que está à frente dessas empresas de contabilidade, ele tem que ter muita, não só o domínio contábil, mas muita expertise na prática de gestão do negócio. Nós hoje somos obrigados a sermos empreendedores e empresários, talvez tão mais exigido do que outros no Brasil. O que a gente precisa é ter o nosso negócio contábil bem estruturado, e não dá para sair no mercado vendendo contabilidade a preço de banana, porque hoje, quer queira, quer não, a atividade contábil é uma atividade de risco. Se qualquer um dos profissionais for envolvido com alguma bula da legislação, o Código Civil prevê a prisão. Se a gente for envolvido com alguma falsidade de informação contábil, nós somos passíveis de prisão. Se o meu cliente, que eu nem sei o que é que ele está fazendo lá, que ele começar a fraudar, usar o meu nome ou agir de má fé, eu sou corresponsável por isso. Então, a atividade contábil hoje é uma atividade de risco. Por isso que a gente deve pensar muito bem em honorário e na responsabilidade das empresas de contabilidade. Assim, eu acredito numa segmentação de clientes. Por exemplo, por mais que adoro fazer contabilidade, hoje eu seleciono os clientes de lucro real, porque esses são clientes que requerem uma atenção maior, um acompanhamento do profissional de contabilidade. É errado? Eu já não acho tão errado como apostar em determinado nicho de mercado, como a gente está falando aqui, bares, restaurantes, hotelaria. Eu prefiro segmentar portes de cliente e ter uma equipe especializada naquele determinado porte de cliente, como o professor Eduardo falou aí de empresas do Simples Nacional, que equivocadamente o profissional de contabilidade acha que não precisa fazer contabilidade, precisa. Para as empresas do lucro presumido, que necessitam de informação contábil, porque os próprios SPEDs pedem isso, né, pedem essa informação e podem ser penalizadas por isso. E o lucro real, nem se fala, ele precisa ter um acompanhamento bem maior. Então,
Eu não acredito muito em segmentação, a minha estrutura de negócio não está voltada para segmentação por atividade, e sim por porte de cliente. Eu prefiro trabalhar dessa forma e eu acho menos arriscado que você apostar segmento A, B ou C, entendeu? E, na sua opinião, hoje, como empresário contábil, você acha que os sistemas contábeis oferecidos hoje no mercado têm conseguido acompanhar essas mudanças da contabilidade e áreas correlatas, como fiscal, financeiro, controladoria, patrimonial? O problema é que hoje a gente não se dá mais o luxo de como a gente dava alguns anos atrás, de ter um sistema contábil. Hoje você tem que ter o sistema contábil e vários sistemas periféricos, ali, satélites, que vão lhe ajudando a executar a contabilidade e ter essa informação mais rápida para o cliente. Então, dizer que eu conheço um sistema hoje completo que possa atender 100% a necessidade dos clientes dentro dessa segmentação, dentro dos seus nichos, um sistema eu acho muito difícil, eu desconheço. Eu conheço vários sistemas ao longo do Brasil, porque à frente do SESCAP a gente é convidado e é apresentado a várias soluções, mas hoje eu acredito que o profissional de contabilidade, ele, voltando àquela questão que nós tínhamos falado, ele precisa ser altamente tecnológico, mas ele precisa dominar uma técnica contábil muito grande para chegar à conclusão de que não é um sistema que vai fazer tudo com estalar de dedos, tem que ter um conhecimento muito grande, até mesmo para parametrizar, formatar e extrair a informação correta. A gente tem aí BIs trabalhando aí de forma em conjunto com sistemas contábeis, então eu acho que não é um sistema, tá? Eu acho que são os sistemas, e aí nós temos sistemas muito bons, muito bem feitos, mas que trabalham em conjunto com outros para ter a informação contábil mais agilizada e o profissional de contabilidade ter tempo de analisar esses dados. Ok. Well, Nádia, hoje, né, com o objetivo de modernizar e agilizar a segurança em relação ao fisco e contribuinte, a Receita Federal implantou o projeto SPED, né, que tem sido um verdadeiro marco e divisor de águas nessa relação, e que passou a transferir para o universo virtual aquilo que antes era registrado no papel. Essa implantação tem exigido grandes esforços das organizações que precisam se adequar e fazer investimentos em equipamentos, em tecnologias. Isso foi o que, no início do SPED, né, a gente passou por essa transformação de investimento pesado em tecnologia. Como você vê o impacto dessa transição? O que mudou no cotidiano e na cultura do profissional contábil e do empresário? Bom, dentro acho que esse é até um dos assuntos que a gente, da pesquisa, não foi, Jacinta? Foi. A gente só levantou as hipóteses para quando realmente o SPED começasse a dizer assim, a gente mensurava se as hipóteses eram validadas ou não. Eu acho que isso já é algo assim, que já foi muito, muito adaptado. Eu acho que o susto maior, isso a gente já viveu lá no iníciozinho em relação à tecnologia, a ter que se adaptar, a ter que ter um servidor muito robusto. Eu acho que isso foi algo assim que foi superado. Eu vejo muito também o que eu espero, que aí eu vou remeter um pouco lá para aquela pesquisa que a gente fez, que foi a monografia da Jacinta. Não vou dizer um ano não, porque revela muita coisa, né, Jacinta? É verdade. O que eu acho que a gente ainda espera, e que eu de verdade esperava que isso tivesse evoluído mais, era a questão da desburocratização. Né? A gente sabe que dentro da proposta do universo SPED, eram muitas informações serem unificadas, muitas demonstrações, muitas obrigações acessórias serem simplificadas no momento e no formato delas, né? Eu tenho apenas uma que a gente faz o split para todos os órgãos e a gente acaba que eu acho que essa promessa ela ainda está um pouco lenta. Acho que enquanto profissionais, enquanto empresários, de escritório contábil, como mesmo, né, de empresas, todo mundo se adaptou às tecnologias que eram necessárias. Hoje tem, né, os sistemas também foram se adaptando, tem sistemas hoje como faz a própria auditoria digital do cruzamento das informações,
mas eu acho que o fisco poderia entregar muito mais dentro da proposta que foi o SPED. Reitero, a parte da desburocratização, a parte das informações, que eu acredito que nós já poderíamos, dentro do universo SPED, estarmos trabalhando o que eu chamo de informação reversa. Hoje a gente fornece informações que o próprio fisco já tem. Então, é o quê? É para eu validar que o que você tem aí é verdade? Poxa, por que não poderia ser o efeito, voltando, ser o contrário, como a gente já tem hoje nas próprias, de uma forma mais simplificada, mas nas declarações de imposto de renda da pessoa física? Por que a gente não tem isso vindo de lá para cá, para que nós possamos validar as informações, que hoje eu emito uma nota fiscal dentro do SPED, antes mesmo dessa nota fiscal ser gerada lá, o órgão fiscalizador já sabe quem vendeu, já sabe quem comprou. Então, nós fizemos, participei, inclusive, no início desse ano, de uma live junto com foi promovida pela ESA, e a gente falava sobre essa questão do algoritmo. E eu fui para contribuir, junto com os advogados, para ver essa questão do universo SPED, que tem um calhamaço de informações que são repassadas, o algoritmo ele funciona muito bem, a tecnologia funciona muito bem, quando é para sermos fiscalizados, quando é para sermos punidos, mas muitas vezes esse outro braço, ele não fica tão forte. Então, dentro das tecnologias, eu acredito sim que isso já foi algo superado. Lógico que sempre que surgir um novo e que for necessário adaptar sistema, adaptar hardware, enfim, é necessário, mas eu acho que essa outra partida ainda tem um pouco a desejar. E o mais interessante que o que a gente viveu agora também acabou demonstrando. Quando é para ser feito, pode ser feito e o poder público faz. Por quê? Vocês imaginem o quanto era complexo o fato de você ter que pedir o seguro-desemprego, o saque da FGTS. Gente, durante o período de pandemia, em 2, 3 semanas, conseguiu fazer tudo isso através de um aplicativo. Verdade. Realmente, assim, olha, a gente quer fazer, é feito, Então, acho que mais nesse contexto poderia vir mais dentro de tudo que o SPED pode nos fornecer. Hoje, infelizmente, ainda entregamos informações repetidas, para o governo, Infelizmente. E aguardamos aí que esse ponto seja melhorado. Agora, senhores, para finalizar, vou direcionar... Pode sim, professor, nessa mesma linha aí que a Veriane estava abordando, eu queria lembrar a vocês do absurdo que foi o Bloco K. Com certeza, a burocracia bota comida na mesa de muitos contadores. Mas o Bloco K, eu acho que foi um exagero. Era um absurdo aquele nível de exigência, além do aspecto do segredo, do sigilo, tem a complexidade de você praticamente construir os seus produtos com uma empresa que fabrica milhares de produtos. O meu principal cliente hoje é uma indústria, e a gente trabalha praticamente sob medida. 30% do que a empresa produz, ela produz em série, o resto tudo é sob medida. Então, cada produto é diferente. Quando eu fazer um Bloco K de uma empresa com esse nível de complexidade, era realmente um absurdo. Aí veio a medida da liberdade, veio a lei da liberdade econômica, e pelo menos prometeu que o Bloco K seria simplificado. E ele está um pouco esquecido para acolá. Mas isso prova a aberração que é o poder do governo, a mão pesada do governo em cima da sociedade. Não simplificou coisa nenhuma, muito pelo contrário. Nós estamos, como vocês já colocaram aí, nós estamos dando informações repetidas, sem nenhum benefício para nós. Agora, para o governo, os benefícios são demais, porque eles têm realmente muitas informações, muito mais até do que o que deveria, mas realmente esse poder fiscalizatório, essa vontade de ver que o governo, que o fisco brasileiro tem em cima das empresas, todo mundo é desonesto, todo mundo só está aí para sonegar. Que é isso, com o absurdo que nós temos, com a carga tributária que nós temos, ainda falar de sonegação. Quem está sonegando são aquelas pessoas que, com toda certeza, Polícia Federal,
Ministério Público, sabe mais ou menos quem são essas pessoas, porque são muito graúdos, mas o povão, o grande, o que faz parte dessa nossa clientela, esses realmente não são sonegadores. Não. Ok, professor. E agora, para finalizar, as 3 próximas perguntas serão direcionadas para os 3, tá? Fugindo aqui um pouquinho do lado profissional contador e olhando para a contabilidade em si, né? Então, quais os principais benefícios dessa era digital para a contabilidade enquanto ciência, né? Podemos elencar apenas pontos positivos. Vocês enxergam essas desvantagens e qual o saldo para a ciência contábil? Começando Professor Eduardo, eu vou dar agora. Não, eu entendo que a tecnologia não traz grande contribuição para a ciência contábil, não. Ela traz para a contabilidade, o dia a dia da profissão, para o profissional. Ela tem consistência, ela tem segurança, ela tem agilidade. Você conjugando um pouco de investimento, cruzando sistemas, como o Gilson lembrou muito bem aí, realmente dá para se fazer muita coisa. Mas a ciência ela não está sendo realmente colocada nessa cesta, não. Porém, a gente pode realmente enxergar pontos positivos, muitos pontos positivos. Eu não enxergo nada de negativo, não. Eu acho que a evolução realmente ela vem para nos beneficiar. O que nós precisamos é saber conviver e nos beneficiar disso, tirar proveito em nosso benefício daquilo que está posto. E essa pandemia, quanta coisa ela nos ensinou, quanto nós aprendemos, e a tecnologia era o pano de fundo de tudo aquilo que foi de evolução nessa pandemia. Eu vou complementar aí um pouco o que o professor Eduardo mencionou. Eu acredito que a tecnologia ela veio como um facilitador, assim, tá? Para a execução de muitos trabalhos, mas para a ciência, se for assim, professora, olhe com um olhar, né, carinhoso, de repente ela veio para mostrar que nós precisamos realmente fazer essa ciência, que muitas vezes deixava-se ou justificava-se o não fazer por estar muito ali naquela parte braçal, dando documento e juntando documento para poder executar essa ciência contábil, essa contabilidade. Então, eu acho que ela veio como um desvelamento, sabe? Porque realmente nós precisamos executar quanto ciência contábil. Dentro do processo de implantação dessas tecnologias, tem um ponto que eu gostaria de considerar, e aí eu acho que envolve muito os próprios entes públicos na própria forma de implementação e de imposição dessas obrigações acessórias muito ligadas com a própria tecnologia. Eu acredito que, enquanto instituições, nós estamos, sim, trabalhando, buscando, estarmos juntos, trazendo os pontos que são considerados, fazendo todo um processo de análise, mas eu acho que ainda precisaria-se mais estar em ambiente de teste e estar mais próximo dos profissionais em si, porque muitas vezes quem está aqui na ponta pensando em como implantar, em como surgir uma nova obrigação acessória que envolve tecnologia, por vezes não tem nem ideia, e aí eu vou usar um termo, né, mas assim, nem uma apuração técnica muito mais detalhada de como que isso reverbera bem aqui na ponta de quem está colocando, operacionalizando, executando essa obrigação acessória, que envolve muita tecnologia, e acaba, ao invés de facilitar, dificulta ainda mais o dia a dia e a execução da profissão contábil. Então, acho que esse seria um ponto que eu acho que merece, sim, não só a implementação de novas tecnologias, mas de todas as novas legislações, né, que surgem. Temos instituições que atuam, sim, né, eu vou até usar o termo combate, mas na defesa que possamos sermos mais presentes nessa formação, nessa construção dessa idealização dessa tecnologia, mas eu acredito que um dos pontos principais que a tecnologia, que o SPED, o Sistema Público de Estruturação Digital, trouxe para a gente,
foi realmente assim esse desvelamento da necessidade da ciência contábil. Você veio dizer assim, você tem que fazer ciência contábil e não execução contábil. Eu vou discordar de vocês dois e dizer que a tecnologia ela serviu para mostrar que nós precisamos da ciência contábil, porque assim esse negócio de robotizar, de deixar tudo parametrizado e muitas vezes se confiar demais na máquina e menos no profissional, que eu acho que é o que a maioria dos profissionais estão com medo quando a gente fala em automatização da rotina contábil. Eu acho que aqueles que têm realmente assim pouco embasamento teórico e pouca ciência é que estão com medo de perder suas profissões. Eu acho que, falando hoje como empresário, né, eu acho que a gente é muito carente, concordo com o que o professor Eduardo falou, o pessoal está saindo das faculdades aí com um nível muito baixo, muita gente pode não concordar comigo, mas eu estou do outro lado, contratando mão de obra, e a gente já tem uma política de não contratar mão de obra já formada no mercado. O critério de contratação nosso aqui é não ter experiência, porque aqueles que chegam com experiência, na verdade, decoraram o que fazer em várias situações e não sabem realmente da ciência contábil a fundo para exercer a atividade contábil como ela merece. Então, eu acho que esse processo de modernização e informatização de algumas coisas da área contábil, ela serve para mostrar que o fundamento básico, que é conhecer a ciência contábil, ela está sendo esquecida. Eu acho, na minha opinião, que a cada dia que passa, eu acredito mais nisso. Esse processo de robotização, de informatização, ela está fazendo com que os profissionais, cada vez mais, confiem nesses argumentos como o SPED, como várias outras declarações que são feitas via importação de dados, estão esquecendo da ciência como um todo. Tem muita gente que não sabe mais nem fazer débito e crédito, se fugir daquilo que ele aprendeu ali naquele cercadinho da faculdade. O pensar contábil é muito maior, concordo com a professora Linardi, que diz que contabilidade consultiva, para mim, sempre foi consultiva e vai morrer sendo consultiva, não precisa de um termo desse que foi criado. A finalidade da contabilidade é informar, é gerar decisões, é gerar informação e não só processar dados. Então, eu acho que a gente está caminhando aí por uma área muito temerosa, que se a gente pretende chegar a uma contabilidade que é feita nos Estados Unidos e na União Europeia, e que o profissional de contabilidade é aquele cara analítico, que ele sabe prospectar várias situações, aqui a gente está indo nessa contramão, porque a ciência contábil está sendo esquecida e está sendo valorizado mais obrigações acessórias. Nada contra quem tem essa formação de SPED, quem ao CRC que incentiva esse tipo de comissão. Pelo contrário, mas eu acho que tudo está lá atrás, tudo está lá no fundamentação básica da ciência, que a gente precisa não esquecer e valorizar mais o profissional que domina isso ao longo dos tempos e valorizar cada vez mais os professores, que é lá que a gente vai beber da fonte. Verdade. E hoje, no contexto midiático que vivemos, né, com diversas celebridades originadas no YouTube e Instagram, influenciadores digitais, surgindo a todo instante. Qual a importância para o profissional da contabilidade em manter e administrar perfis ativos nas mídias sociais? Para os três responder? Os três, para os três. Essas são as próximas perguntas, são para os três. Olha, eu fico muito preocupado quando você vai beber de fontes não tão confiáveis, tá? Tem muita coisa aí que é divulgada. Eu, particularmente, antes tinha muitos fóruns que me convidavam e eu acabava participando, e até mesmo em grupos de WhatsApp, Telegram, em que, às vezes, se defende situações lá que está totalmente errada e diferente da norma contábil, mas que um ou outro ouviu falar, que fulano disse, que tem um vídeo que fala sobre aquilo. Mas, cara, é melhor ir buscar uma fonte confiável do que confiar em certas coisas que tem na internet. Tem muita, como o professor falou aí, assim, tem muita gente indo beber conhecimento em livro e indo beber conhecimento em blog, em vídeos de pessoas que, às vezes, nem têm esse conteúdo todo para fazer o que vem fazendo. Eu acho muito arriscado. Eu sou meio pé atrás. Assim, não sou resistente à tecnologia, pelo contrário, mas sou pé atrás com algumas informações compartilhadas de formas equivocadas.
Eu acho que o mundo da tecnologia proporcionou possibilidades de conhecimentos, né, assim, em tempos recorde. Então, tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Quando a gente fala sobre pesquisa, o professor Eduardo pode reforçar isso aí, né, comigo, a gente sabe que, assim, valide as fontes das informações. Até em base a uma pesquisa que você lê, mas é uma tese, doutorado, que eu vi que falava sobre determinado autor. Valide mesmo assim, se for aí a fonte de origem, vá. Eu brinco muito com meus alunos, diz assim, olha, lá no final do trabalho tem as referências bibliográficas, diz exatamente qual é o autor, qual é o livro, qual é a edição. Vá lá no livro e valide essa informação. Então, eu acho assim que muitos conteúdos nessa era midiática estão sendo fornecidas. Eu acredito que elas não sejam de um todo ruim, mas o que precisa é o processo de conscientização também de quem recebe a informação. Então, hoje a gente está na fila do pão e a gente está vendo informação aqui do que está acontecendo. Eu tenho aqui um diário oficial, o aplicativo, que assim, cara, às vezes 11 horas da noite chega uma notificaçãozinha que está saindo uma edição extra. Eu vou lá e confiro o que é que está sendo no diário oficial, graças ao que? A era midiática. Aos digitais influencers, né? Mais uma vez, assim, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Acredito, gosto muito, digo muito, assim, vejam materiais que estão sendo compartilhados, tudo que possa já estar, assim, saiu uma notícia nova sobre uma alteração em relação à devolução da carteira de trabalho. Se você for no Instagram hoje, tem um monte de notícias dessa com quem trabalha com a parte da pessoal de advocacia, mas eu acho muito legal e defendo muito, assim, que os próprios digitais influencers coloquem a base legal para que essas pessoas que estão buscando essa informação rápida, né, no tempo recorde, só de dar uma olhada no history e descobrir o que está acontecendo, possa validar e se aprofundar ainda mais. Eu vejo muitos digitais influencers de conteúdo que estão veiculando hoje como um prato de entrada, um aperitivo, né? Ele não vai matar a sua fome, espero que ele não mate a sua fome, mas que ele te dê um gostinho para que você possa comer mais, que significa buscar mais informação. Mas nesse processo que eu vejo, né, tudo que está sendo fornecido agora. Eu também eu sou muito, vou repetir, eu sou muito rigoroso com as coisas. Eu, por exemplo, uma pessoa que eu orientei trabalho de conclusão de curso, principalmente em curso de especialização, eu não gosto nem muito de citação de livro, porque livro é a opinião do autor. O livro nem sempre é um trabalho científico. Eu gosto muito da referência bibliográfica de trabalho científico, porque o trabalho científico ele é testado, ele é avaliado, ele é avalizado, ele é conferido, ele é cobrado. Então, um trabalho, uma dissertação, uma tese, tem muito mais valor do que um livro, a não ser que o autor seja notório saber. Se não for notório saber, é a opinião dele. E a opinião dele está dentro daquelas folhinhas ali, e aquilo é repassado, e a gente termina por aceitar. E eu digo mais uma vez, é lamentável que no Brasil a gente não tenha fonte na nossa área, é uma tristeza. Eduardo, quando a gente dos livros sem essa validação, é aquela premissa de que na teoria a prática é outra, né? Pois é, ainda tem isso. Mas olhe bem, você, em termos de direito, de economia, de administração, qualquer assunto tem 50 livros. Mas na contabilidade, procura 5 livros de um único assunto, você não encontra. Você não vai. E quando Eliseu Martins não escrever mais, e agora que os autores não estão mais querendo escrever porque não ganham mais dinheiro, realmente é uma coisa muito triste. Vamos ficar nas mãos dessas pessoas dizendo as besteiras que querem dizer, jogando isso para a gente porque é mais fácil, chega mais rápido. Mas eu, sinceramente, realmente, eu resisto muito contra isso. Eu não dou muita importância a essas coisas, não. O que eu sinto hoje a gente, da comissão, a gente tem alguns grupos, né, para compartilhar conhecimento.
Mas o que eu sinto hoje é que o pessoal ele ficou mal acostumado. É mais fácil ele perguntar do que buscar a informação. Então, é mais fácil perguntar ali no grupo, que alguém vai me dar um retorno, do que ler a legislação, do que tirar a minha dúvida na leitura. Eu sinto muito essa questão da falta de buscar o conhecimento. É mais fácil perguntar. Infelizmente. Infelizmente. O pessoal acha que grupo de WhatsApp é consultoria, né? Você consultoria. Pergunta, aí você não responde porque está trabalhando, aí fica ali ligando para você responder a pergunta. Ou colocando a interrogação lá, né? Cadê meu retorno? Acontece muito isso. E a nossa última pergunta é sobre o home office, né? Que nesse período de pandemia, né? O home office entrou em alta e a pergunta é, ele veio para ficar? Né? Como esse fenômeno especificamente na área contábil, ele foi adaptado, né, de uma forma assim bem rápida para poder atender nossos clientes, né, nesse momento que estamos vivendo hoje, né? E na visão de vocês, as vantagens e desvantagens desse modelo para o empresário contábil e para o profissional de contabilidade. Posso começar logo ou vou começar, tá? Eu acho que foi um grande desafio. Vocês não viram assim, um menino correndo aqui por conta do horário, eu estou dormindo, viu? Porque senão eu aqui assim, abriu mamãe, boa noite, começa a fazer a abertura de aula, fazer a abertura de reunião, porque mas assim, eu vejo como, e aí assim, não estou em escritório, né? Consegui me organizar para a questão das aulas, que nós já tínhamos um modelo, vamos dizer assim, na distância. Hoje nós temos o ensino remoto, que acontece ao vivo, mas já tinha tido essa vivência, essa experiência. Acho que as tecnologias ajudaram bastante. Dentro do contexto empresarial, foi possível adaptar-se, e eu acredito, inclusive, que isso já era uma propensão que isso acontecesse, tá? Então, dentro da experiência que nós estamos tendo, questão de própria redução de custo, a atividade está funcionando normal, as demandas estão conseguindo serem entregues, dentro da sistemas integrados hoje, então, com acesso remoto, nós não tivemos dificuldade nesse processo. A dificuldade principal, acho que foi aqueles primeiros dias de adaptação, de realmente você estar em casa. Eu brinco muito que assim, não tem mais home, é só office, porque antes você estava no office, acabava, né, o dia, você ia para casa. Hoje você acorda, já misturou tudo, então é mais nesse contexto de organização que propriamente a atividade. A atividade ela conseguiu ser executada dentro da minha vivência, né? Conseguiu ser executada, os prazos conseguiram serem cumpridos. Continua a sinergia entre a equipe, mesmo cada um no seu canto, cada um no seu lugar, a comunicação também fluiu. E eu acredito sim que esse é um modelo que veio para ficar. Nós estamos nos reestruturando para um modelo onde a administração vai funcionar como se fosse um cowork. Então, nós vamos permanecer em home office, na parte, né, contábil, parte tributária, parte departamento pessoal é que vai voltar um pouco mais pelo nosso volume de colaboradores, mas vamos trabalhar em um estilo cowork, onde vamos ter um espaço e rodízios, onde por vezes a gente vai na semana vai na empresa 2 ou 3 vezes por semana no máximo. Ademais, vai continuar assim, no estilo home office. E funcionou, viu? Não foi ruim, não. Ok. Bom, eu acho que a gente precisa separar um pouquinho. Nós estamos ainda vivendo na pandemia. Nós ainda estamos fazendo algumas coisas em função da pandemia. Eu acho que eu passei a produzir muito mais. Eu passei a ter uma vida muito melhor. Aqui no meu escritório, aqui em casa, realmente eu consigo fazer muito mais coisas. Eu não tenho que estar me deslocando, me estressando. Esse lado tudo é muito bom. Agora, a gente precisa pensar também que a convivência, o contato, isso também é importante. A gente não pode dizer assim, home office para sempre. Não. Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas, mas realmente fazer. O que se fizer melhor em casa, se faz melhor em casa, e o que se fizer melhor na empresa, se faz na empresa.
A coisa, quando passar essa pandemia, as coisas vão se misturar um pouco, mas, de qualquer forma, veio para ficar, veio para ficar. Alguém vai ficar sempre trabalhando com isso, nem que seja parte do tempo, vai ficar. E isso é muito bom, porque a gente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu, pelo menos, estou tendo isso, estou sentindo na pele, estou vivendo muito melhor assim. Que bom. Olha, posso te falar das empresas que o home office foi a solução dentro desse processo de pandemia. E a gente pegando aí o que vinha acontecendo com o mercado contábil, a gente vinha sofrendo com cada vez mais achatamento de honorários. Então, alguns empresários no segmento contábil, eles não tinham mais o que cortar. Então, quando veio o processo da pandemia e o home office, foi uma solução assim da gente manter algumas margens de lucro, porque a gente acaba reduzindo essa questão do custo fixo. E para muitas empresas contábeis, o home office é algo que vai perdurar, sim, por muito tempo. Tem essa questão do distanciamento, que a gente às vezes vinha trabalhando com a formação de equipe, e isso vai exigir também dos profissionais que estão indo para o mercado uma adaptação também a como trabalhar à distância no sistema de home office e continuar sendo produtivo, né? Porque as metas continuam a serem exigidas. Tem um lado bom, porque hoje a gente não tem mais limite de barreira territorial. Se você estiver precisando de um especialista para resolver um assunto de uma empresa, do lucro real, fazer algum tombamento patrimonial que às vezes a gente não encontrava dentro da nossa cidade, isso já não existe mais, que eu posso contratar mão de obra especializada de onde eu quiser, do Brasil todo, né? Então, isso veio para agregar e para ser algo que veio para contribuir. Para o segmento contábil, para os empresários, eu acho que isso é uma coisa que vai perdurar durante muito tempo. O que foi que eu senti? Que muita gente gostou do home office, mas as empresas ainda não estavam preparadas, não tinham sistema em nuvem, não tinha banco de dados em nuvem, não tinha como atender. Alguns profissionais não têm estrutura em casa para ficar durante muito tempo fazendo home office, tem essa questão social de obrigação com filhos e esposa e o lar. Realmente não tem mais home, só tem office, como a Nádia falou. Mas isso aos poucos, dentro do segmento contábil, eu acho que vai ser uma constante, sim. Lá no escritório, a vivência que eu tive aqui, assim, de quem mais abraçou a ideia do home office são principalmente as pessoas que têm filhos, né? Porque dá para ficar mais perto do filho, acompanhar e tudo. Então, quem hoje tem filho realmente abraçou e adorou a ideia do home office. Hoje a gente continua 80% do pessoal ainda em home office e está dando certo. Graças a Deus. Um setor que mais se adaptou aqui na minha situação foi o DP, por incrível que pareça, porque as pessoas trabalhavam um pouco distante, eram 2 horas para chegar aqui, e aí elas mesmo se organizaram, chegaram com a proposta: olha, a gente vai dar atendimento de 6 horas da noite às 6 horas da manhã a 10 horas da noite. Como é que vocês vão fazer isso? Não se preocupe, não tem hora extra, a gente vai dividir aqui um tempo, um vai começar mais cedo, termina mais cedo, que passa para outro, e até 10 horas da noite tem atendimento. Achei ótimo. Meu cliente tem um horário estendido de atendimento aqui maravilhoso. Foi uma adaptação delas e eu acho que muitos profissionais vão acabar fazendo isso, né? Interessante essa ideia. Bom, senhores, chegamos ao final da nossa conversa aqui. Gostaria de agradecer ao Gilson pela disponibilidade. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Professora Elinádia, obrigada. Mais uma vez, um prazer participar com você. Você sabe a admiração que eu tenho por você. O professor Eduardo também, muito obrigada pela participação. Admiro todos vocês. E deixa aí para vocês se despedirem aqui do pessoal. Eu agradeço a oportunidade que vocês também estão nos dando. Isso aqui é uma troca, né, de conhecimento e uma interação com a classe. Esse tipo de coisa realmente é muito importante e sempre que a gente pode, eu gosto de contribuir. Então, deixo um grande abraço aí a todos os colegas, contadores que vão assistir esse material e estamos sempre à disposição da classe contábil como um todo. Um grande abraço a todos vocês. Abraço. Agradecer também, né, mais uma vez, ao convite. Agradecer à comissão, à SPED, parabenizar pela iniciativa de vocês
com o professor Eduardo disse, acho que esse modelo, né, da gente estar trabalhando esses assuntos traz muito essa questão de dividir mesmo do ponto de vista de cada um. Então, eu quero agradecer, um abraço a todos, dizer já sempre aqui muito feliz, tá, de poder compartilhar também com vocês, saber que dentro da nossa construção, assim, né, vindo lá do nosso Cariri, a gente está conseguindo deixar um pouquinho de história na nossa profissão. Orgulhosas aqui do Cariri para o mundo, né? Eu queria agradecer também em nome do SESCAP e colocar à disposição, e colocar toda a diretoria do SESCAP. Eu acho que esses eventos entre entidades são importantes, que a gente acaba valorizando a profissão contábil como um todo, sem criar barreiras, nem defender ou levantar a bandeira A ou B, né? Eu acho que o profissional de contabilidade ele está vivendo um momento muito bom de valorização, que ele sempre quis ao longo da sua história, e eu acho que à frente da entidade, meu restinho de mandato que falta, a gente está correndo para cada vez mais valorizar a profissão dos profissionais de contabilidade. Só agradecer em nome do CRC e da comissão. Ok. E agradecer a realização, né, do CRC e da comissão do SPED, do CRC-CE, na realização desse evento, de mais um fórum, ao nosso coordenador da comissão, Danilo, né, e a todos que vão assistir esse material, fiquem atentos às outras palestras, são todas ótimas, várias pessoas participando, e muito obrigada a todos.